A gente costuma pensar na Revolução Industrial e logo vem à cabeça aquela imagem: camponeses tirados à força de uma vida simples no campo e jogados na miséria das cidades. Mas e se a história não for bem essa? A história econômica nos convida a fazer uma pergunta um pouco diferente. E se essa migração em massa, esse êxodo do campo para a cidade, não foi bem uma imposição, mas uma escolha? Uma escolha difícil, claro, mas racional. É isso que a gente vai analisar hoje, as forças que realmente levaram milhões de pessoas do arado para a engrenagem. E aqui está o coração da questão, o paradoxo que define essa época. As condições nas fábricas do século XIX, a gente sabe, eram terríveis. Jornadas absurdas, falta de saneamento, doenças por toda parte. Então a pergunta que não quer calar é: por que milhões de pessoas correram voluntariamente na direção desse inferno? Para achar essa resposta, a gente precisa olhar não para o que estava atraindo essas pessoas, mas principalmente para o que elas estavam deixando para trás. Para a gente decifrar esse quebra-cabeça histórico, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro vamos entender a fundo esse paradoxo industrial. Depois, vamos colocar lado a lado a formosa narrativa da exploração e a dura realidade da sobrevivência no campo. Aí, vamos ver como a produtividade conseguiu vencer a miséria, como esse movimento todo se inverteu nos dias de hoje, e no fim, o que tudo isso nos diz sobre a conquista da liberdade de escolha. Então, vamos lá. Imagine o cenário, século XIX. Não existia uma opção fácil na mesa. De um lado, a vida no campo. A gente tem essa imagem meio romântica, né? Mas a realidade era de uma precariedade brutal. Do outro lado, a cidade industrial. Um lugar de inovação, sim, mas também de muita miséria. A migração não era uma escolha entre uma coisa boa e uma ruim, mas uma aposta entre dois tipos de vida extremamente difíceis. E é aqui que as interpretações se separam. A visão mais comum, muito influenciada por Marx, fala de opressão, o camponês sendo expulso de um lar estável. Já a análise da história econômica sugere outra coisa, uma escolha estratégica. O campo não era só perigoso pela fome, mas também era socialmente engessado. A chance de mudar de vida era quase zero. A cidade, por pior que fosse, oferecia um salário, ainda que baixo, e uma chance mínima de mobilidade. Era, na prática, a escolha pelo menos pior. Para a gente entender essa narrativa da exploração, é fundamental olhar para a perspectiva de Karl Marx, que foi e ainda é extremamente influente. A análise dele colocou o conflito de classes como o grande motor da história daquela época. A peça central da teoria dele é o conceito de mais-valia. A ideia, de forma bem simples, é que o lucro do capitalista não viria da inovação ou do risco, mas sim do trabalho do operário que não é pago. O salário, na verdade, cobriria só uma parte do valor que o trabalhador gera. Todo o resto, a tal da mais-valia, ficaria com o dono da fábrica. E seguindo essa lógica, a miséria urbana não era um acidente de percurso, um efeito colateral. Era uma parte essencial do sistema. A sujeira, as doenças, as jornadas de trabalho absurdas, tudo isso seria consequência direta da ganância do capitalista, que estava sempre tentando maximizar essa extração de mais-valia. A culpa, portanto, seria moral e estrutural, com um vilão muito bem definido. Certo. Essa é uma visão. Agora, vamos virar a lente e usar a história econômica para olhar o ponto de partida dessa migração. A realidade da vida antes da indústria. E o que a gente encontra, olha, está bem longe de ser um paraíso rural. A vida no campo era refém do que a gente pode chamar de loteria biológica. Pense bem, a sua sobrevivência não dependia do quanto você trabalhava, mas de fatores que você não controlava. Se ia chover, se o sol não ia queimar tudo, se uma praga não ia destruir a colheita. Um ano ruim não significava até menos lucro, significava fome. Sem contar a estrutura social, que era extremamente rígida. Nascer camponês era morrer camponês. A natureza era um tirano e a sociedade era uma prisão. E agora, olha só esse dado, porque ele vai contra tudo o que a gente imagina. No meio do caos, da sujeira, das primeiras cidades industriais, um período que a gente associa com morte e doença, a expectativa de vida média no Reino Unido subiu. Isso não quer dizer que a cidade era saudável, longe disso. Significa que, por mais perigosa que a cidade fosse, o campo era ainda mais mortal. A cidade oferecia um salário que permitia comprar comida de forma regular, coisa que a loteria biológica do campo simplesmente não garantia. Essa nova perspectiva nos força a reavaliar a causa da miséria urbana. A visão marxista foca na exploração, uma causa moral. Já a visão logística aponta para um problema de engenharia, um gargalo. As cidades simplesmente cresceram rápido demais. A população explodiu antes que a tecnologia de saneamento, de moradia, de transporte conseguisse acompanhar. O problema não era só a ganância, era um colapso de infraestrutura. A própria estrutura familiar mudou radicalmente, saindo da unidade de produção no campo para indivíduos que recebiam salário na cidade, o que alterou completamente os papéis sociais.
Bem, se a miséria era em grande parte um gargalo tecnológico e logístico, a solução também veio da tecnologia e das forças de mercado. Foi a produtividade e não exatamente a política que começou a virar esse jogo. Primeiro, aconteceu uma revolução dentro da agricultura. A invenção de fertilizantes químicos e a chegada dos tratores simplesmente quebraram a espinha da loteria biológica. A produção de comida se tornou previsível, abundante. Isso eliminou aquela ameaça constante de fome que assombrou a humanidade por milênios. A comida ficou mais barata e mais acessível para todo mundo, inclusive na cidade. E, ao mesmo tempo, lá nas cidades, o aumento do número de fábricas criou uma coisa nova: concorrência por mão de obra. Os donos das fábricas precisavam dos melhores trabalhadores, dos mais confiáveis. E essa competição por gente qualificada, que é uma força de mercado pura, começou a empurrar os salários para cima. O resultado? Um aumento real de 60% na segunda metade do século. A produtividade finalmente estava começando a ser compartilhada. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo. Porque o que está acontecendo hoje em dia é uma inversão espetacular daquele movimento do passado. O êxodo hoje é da cidade de volta para o campo. Só que a motivação é completamente diferente. Não são os mais pobres fugindo da miséria. São profissionais de alta renda que estão deixando os grandes centros urbanos. A busca não é pela sobrevivência, mas por qualidade de vida, por mais espaço, por um custo de vida menor. É um movimento que nasce da abundância, não da escassez. E o que está por trás dessa inversão toda? Tecnologia. Basicamente, a tecnologia de conectividade. A internet de alta velocidade, a logística global que permite comprar qualquer coisa online e a normalização do trabalho remoto, tudo isso simplesmente anulou as desvantagens históricas de se viver no campo. O isolamento econômico e social, que antes era uma barreira, foi dissolvido pela tecnologia digital. Morar longe do centro não significa mais estar fora do jogo. O que nos leva, então, à grande conclusão desta análise: a jornada da escolha do menos pior para uma liberdade de escolha de verdade. A comparação é impressionante. A escolha no século XIX era uma escolha de defesa, fugir da loteria biológica, uma decisão movida pela necessidade de sobreviver. A escolha no século XXI é proativa, é buscar um estilo de vida melhor. A gente saiu de uma lógica de sobrevivência, onde se escolhia o destino menos terrível, para uma lógica de otimização, onde se pode escolher o destino mais desejável. E tudo isso graças aos ganhos de produtividade que fomos acumulando. E essa frase finaliza o nosso argumento de forma perfeita. A cidade industrial, com todos os seus problemas, foi o primeiro passo da libertação, quebrando a servidão do homem à terra, a natureza imprevisível. Hoje, a tecnologia, que nasceu daquela mesma revolução, está completando o ciclo. Ela nos liberta da servidão à geografia da cidade. A gente deixou de ser definido pela necessidade de estar em um lugar específico e passou a ter o poder de escolher nosso lugar no mundo. Isso sim é um triunfo da produtividade e da escolha.